A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Por isso eu quero iniciar esse vídeo com oração. Quero iniciar orando pela minha vida e orando a Deus para que Deus manifeste a presença dele em mim, para que ele possa falar através de mim na sua vida. Eu estou aqui não porque eu quero status, eu sempre vou começar meus vídeos falando assim, não porque eu quero aparecer, porque quem tem que aparecer é o Todo-Poderoso, que eu diminua e que ele cresça. Então eu vou estar orando, querido Deus soberano e eterno Pai. Senhor, nessa tarde, Pai, Jesus, eu oro ao Senhor para que o Senhor manifeste a Tua presença, a Tua glória em mim, Pai. Porque eu nada posso fazer, Jesus. Não existe ninguém aqui na terra que pode fazer nada por ninguém, se não for pela sua vontade, pela sua permissão, e se não for o Senhor nas nossas vidas, Pai. Porque se levantamos, Pai, se acordamos, é porque o Senhor quis que acordássemos. Porque o Senhor é o dono do nosso fôlego de vida. Foi o Senhor quem nos deu, e só o Senhor tem o poder de tirar, Pai. Jesus, e eu estou aqui porque eu fui resgatada. Quando ninguém deu nada por mim, o Senhor me abraçou, o Senhor me recebeu e o Senhor deu o seu único filho por mim. Naquele dia, para derramar todo o sangue dele por mim, Pai. E por esse motivo eu estou aqui, Deus, crendo que através de mim, querendo ser canal na vida de outras pessoas, querendo ser porta na vida de outras pessoas, para que o Senhor passe por mim e para que o Senhor chegue até eles, até elas, até as pessoas que receberem esse vídeo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmã, esse vídeo que eu vou fazer aqui, essa gravação, esse testemunho, é para você que está decepcionada da vida, para você que até hoje não conseguiu nada da vida. É para você, mulher, que já tentou de tudo para resolver a sua vida sentimental, para resolver a sua vida financeira e não conseguiu. É para você que se sente inútil, que pensa que ninguém dá nada por você. Eu quero te dizer que o Todo-Poderoso um dia me resgatou e deu a vida por mim. Deu o filho dele para morrer por mim. Deu o filho dele para morrer por você, para derramar o sangue e para sofrer por você. E eu quero te dizer que basta um passo, basta uma decisão sua, assim como eu decidi. Basta uma intimidade sua com Ele. Não importa a qual ministério você é, a qual igreja você é. Eu não estou aqui para te dizer que você é crente, ou se você é católico, ou se você deixou de acreditar. Eu quero te dizer que Jesus está presente aqui. E a partir de agora, em nome do Senhor Jesus e a palavra santa dele, a sua vida vai mudar. Porque eu quero dar o meu testemunho aqui para você nessa tarde. Nessa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Rosiane. Muitas pessoas me conhecem por Rose. E eu nasci em Minas Gerais, né? Sou de Minas Gerais, nasci no norte de Minas. Nasci na roça. Minha mãe não teve condições de chegar até o hospital para que me desse a luz. E o meu nascimento foi meio triste, porque minha mãe, ela sofreu 5 dias seguidos
para me nascer, porque ela não tinha passagem para que eu nascesse de um parto normal. Ou seja, as parteiras cortaram minha mãe com uma pedra para que eu nascesse. Era para mim ter morrido, ou era alguma coisa era para ter acontecido. Mas aquele que escolhe, aquele que dá a vida, e só aquele tem poder de tirar a vida. Então não foi fácil, mas Deus, Ele me trouxe a vida. Ele me segurou a vida. Ele se assegurou para que eu não morresse. Porque se não fosse por Ele, eu não teria nascido viva. Porque minha mãe, por 5 dias, ela sofreu as dores de parto para me botar no mundo. E não tinha, irmãos, condições financeiras para poder chegar até o hospital. Era difícil um carro para poder conduzir minha mãe até o hospital para que minha mãe me tivesse. E elas tinham uma fé que as parteiras eram abençoadas por Deus. Até então minha mãe nem conhecia a Deus, que minha mãe converteu foi depois que eu nasci. Mas eu já era canal de salvação para a vida da minha mãe. Minha mãe era bem católica mesmo. A família da minha avó, toda muito católica, mas sempre foi pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e sofredoras, e pessoas que queriam vencer. Então, foi assim que eu nasci. Mas, no decorrer do meu crescimento, eu tive várias enfermidades, vários problemas de saúde. E não demorou muito, minha mãe, ela ficou grávida do meu irmão também. E as coisas não era fácil. E nós adoecia muito mesmo, irmão. Eu tive muitas problemas respiratórios, problemas, eu tive hepatite. Por muitas vezes a minha mãe, ela sofreu comigo. Ela conta que eu tinha problema que minha barriga ela inchava todas as noites. Talvez eu tinha algum tipo de intolerância, mas era difícil para descobrir, para fazer exames, né? Porque hoje, irmãos, as crianças nascem com esse tipo de intolerância e a gente leva as crianças no hospital. O médico diz: se você continuar pode até matar o seu filho. Mas a minha mãe, ela não tinha sabedoria, ela não sabia, talvez, que eu tinha esse tipo de intolerância. Ela conta que eu passava mal todas as noites, todos os dias, que ela vivia, que ela até tentava, ela até ia à procura de solução para mim, mas não encontrou o diagnóstico em que eu era intolerante. Isso porque Deus tinha um propósito na vida da minha mãe. Quando foi um determinado dia, já cansada de bater portas, de caminhar léguas, de caminhar distância longe, quilômetros comigo no colo, para ver se encontrava um remédio, para ver se conseguia uma consulta, de dormir, de chegar a ponto de ter que dormir em hospital, para ver se conseguia uma ficha para me passar no médico, porque não foi fácil para minha mãe também. Ela já estava cansada. Então ela diz: Deus, se o Senhor curar os meus filhos, eu te servirei. E minha mãe está com quase 30 anos de crente. Quase 30. Então Deus ouviu minha mãe. Foi aí então que Deus
aquilo que não foi descoberto, aquele problema que eu tinha, que os médicos não deu diagnóstico, foi diagnosticado como cura da alma da minha mãe. E eu quero te dizer que talvez esse problema que tu estás passando aí é apenas o motivo para que tu diga: Jesus, faça esse propósito para que você se achegue aos pés do Senhor, para que você faça um propósito com Deus. Talvez seja esse problema que você está passando, talvez seja um motivo de aproximação com Deus. Então, minha mãe, ela falou assim, ó: a partir de hoje eu passarei para a lei dos crentes, porque naquela época era a lei dos crentes. Eu não estou falando isso porque talvez você que é católica vai ouvir esse testemunho. E o que Deus quer, o Deus não veio aqui deixar placas de igreja. Deus quer o seu conserto com Ele. Deus quer que você coloque Ele na frente de qualquer problema seu. Jesus, eu te servirei e tu curarás os meus filhos. A minha mãe disse assim para Deus. E até hoje, ela nunca se afastou de Deus. Mas o inimigo, ele sabia que na frente eu iria ser um vaso usado por Deus. E até hoje, irmãos, o inimigo, ele me tenta sempre. Não vou te dizer que porque você serve a Deus que o inimigo vai deixar de te atentar, porque não vai não, irmãos. Porque ele está ao nosso derredor. Mas você tem que ter um objetivo no seu coração, de não afastar da presença de Deus, porque Deus, ele simplesmente, quando você se afasta da presença dele, ele não te obriga, porque ele deu livre arbítrio. Mas se você crer nele, se você seguir a ele, se você ter ele em primeiro lugar na sua vida, você vence as tentações. Se você fugir das tentações, mas como que foge de tentação? Come? Pois todo dia acontece uma coisa na minha vida. Fugir às vezes é fechar a boca. Fugir às vezes é fechar os olhos. Fugir às vezes é tampar os ouvidos para não ouvir falar mal de alguém. Fugir às vezes é olhar para nós mesmos na frente do espelho e falar: o que de errado que tem no meu corpo? O que desagrada as pessoas? O que desagrada a Deus em mim? Qual? Olhando para mim, eu me vejo como? Muitas das vezes é necessário a gente chegar no espelho e olhar para nós mesmos. Vamos se colocar como se fosse duas pessoas e olhar e falar assim: eu vejo assim, eu tô assim, a pessoa vai me ver assim, então é assim que eu vou ver. Ai, irmã Rose, mas nossa, mas a gente não tem que fazer as coisas para agradar os outros, não. Você não tem que agradar os outros, não. Sério? Você não tem, certo? Que agradar os outros, mesmo. Mas você tem que agradar o Espírito Santo. Se você não estiver agradando a Ele, infelizmente, você está aceitando a tentação do inimigo na sua vida. Se você não agradar a Ele, você está aceitando a tentação. Por quê, irmã Rose? Porque a palavra diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então, como que as pessoas vão olhar para você sendo um exemplo de Deus? Deus diz que nós somos imagem, semelhança a Ele. Qual é a imagem e semelhança você tem sido? Se você é imagem e semelhança de Jesus, o que você tem feito? Será que Jesus faria? Será que você está agradando a Ele? Voltando ao testemunho, irmãs. Então eu fui crescendo entendendo por gente como cristã. Eu era evangélica de uma igreja, eu não vou citar placas de igreja aqui,
que eu não quero ofender ministério, também não quero ofender pessoas. O meu intuito aqui é levar Jesus até você, é contar que Jesus fez algo grandioso na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você, porque Jesus fez e faz e vai fazer na sua. Harabaxo de candeira manacho, recanteira manachorei, yantakaramanás. Então, eu fui crescendo, entendendo. E naquela época a gente buscava, não tinha celular. Minha mãe me botava para jejuar, eu jejuava. Minha mãe me botava para orar, eu orava. Eu caminhava a distância de 5 horas para poder participar de uma vigília. Até então, quando completei 7 anos, a minha mãe me botou na escola. Daí então, eu comecei a sofrer agressões com palavras, hoje chama bullying. Por quê? Eu participava de uma igreja em que na doutrina da igreja não era permitido usar calça, não era permitido fazer nada. E minha mãe, como cristã, minha mãe, como uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra ainda direito, a minha mãe acatava. E minha mãe querendo ser crente, e minha mãe querendo de Deus a resposta, minha mãe seguiu todos os passos que foi lhe ensinado. Mas uns passos, tem decisões, tem coisas, se não tivermos sabedoria, edifica. Mas tem coisas que matam, porque aconteceu comigo. Então, a minha mãe não tinha condição financeira de comprar para mim as coisas direito, né? A gente morava no terreno dos outros. Meu pai era doente, meu pai morreu com 46 anos, doente. E minha mãe sempre foi guerreira, sabe? Minha mãe, ela sempre trabalhou duro, desde criança, para sustentar os irmãos. A minha avó ainda é viva, os irmãos dela também é. E ela sempre trabalhou para sustentar. Então, depois de casada, minha mãe continuou trabalhando para nosso sustento, plantando uma lavoura, um milho, para que pudesse fazer para a gente um anguzinho, para a gente se alimentar. Porque era difícil as coisas, não era fácil. Então, às vezes a gente ia para a escola, eu ia para a escola, minha mãe vestia, quando a gente não tinha condições de comprar na época minha avó adoeceu, a mãe do meu pai adoeceu, e meu pai precisava gastar o dinheirinho que tinha com a minha avó. Mas era tudo a permissão do Senhor, ou era tudo para que o inimigo tivesse um objetivo de me tirar dos caminhos do Senhor. Então as irmãs da igreja davam para minha mãe algumas saias, algumas blusas. Como minha mãe não tinha condições de comprar para mim, então minha mãe vestia em mim. E não ficava bonita, irmãos. Não ficava. Minha mãe vestia água em mim, por baixo da saia, porque era ensinado a ela assim. E a gente não tinha condições de comprar um shampoo para pentear o cabelo, um creme para pentear o cabelo. Era lavado com sabão. E muitas das vezes, eu lembro, mas eu não estou mentindo não, a minha avó fazia o sabão e a minha mãe pegava esse sabão, porque a gente precisava tomar banho. A gente tomava banho com esse sabão, a gente lavava as roupas vazias. E não era fácil, era difícil para ela também. Mas meu pai, ele assim, profetizava assim: um dia meus filhos vão conseguir. Um dia meus filhos vão conseguir. Meu pai, ele nunca foi homem de bater na gente, sabe? Mas ele era um homem que, mesmo não aguentando,
mesmo o corpo físico dele sendo doente. Ele levava a gente para o mato para ajudar ele a plantar, para ajudar ele a pegar, colher o feijão. Mas ele sempre falava: meus filhos, vocês têm que estudar. Ele sempre dizia pra gente: vocês estudam, estuda. Ele morreu dizendo: estuda. Então, na escola, eu obedeci meu pai, mesmo passando por muitas coisas. No primeiro dia de aula, nos primeiros anos de escola, eu cheguei a ser a mais inteligente da sala. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até a professora Rossane, que filha do lado da Lilia. Ela foi a minha primeira professora da escola. E eu cheguei a receber um brinde de aluna mais inteligente da sala. Porque meu pai dizia: você tem que estudar. Então eu estudava, eu chegava em casa e aquilo pra mim era alguma coisa diferente que eu ia fazer. Quantas vezes, irmão, não tinha condições nem para comprar o caderno. Daí sabe o que minha mãe fazia? A gente, como não escrevia de caneta, a minha mãe apagava aquilo que a gente já tinha feito pra gente continuar levando o caderninho pra escola, aqueles caderninhos pequenininhos, brochurão. Então a gente continuava, a gente levava esse caderninho. Mas na minha classe, irmãos, já tinha pessoas que invejavam porque quando a professora perguntava, eu era a primeira a responder. Então essas pessoas começaram a me criticar porque eu vestia saia, começaram a difamar o Deus que eu servia, começaram a dizer que eu não era crente, começava a falar que eu era crente e usava um palavrão e falava e me chamava de saião, de irmã. Eles me criticavam sem saber, talvez, o que eles estavam fazendo, como os irmãos de José fez com José. Então, eu comecei a ser perseguida na escola. Todos afastaram de mim porque eu não era uma pessoa que tinha status, uma vida financeira boa. Eu ia para a escola muitas das vezes quando minha avó não podia comprar um chinelo descalço, irmão. E não era fácil, porque a gente subiu o morro para descer a escola e tinha aquela árvore cheia de espinhos. E aquilo eu já ficava pensando: oh meu Deus, na hora que acabar a aula, eu vou ter que pisar naqueles espinhos. Mas eu ia, minha mãe me chamava, eu ia, a gente não tinha às vezes nem escova, nem o creme dental para poder escovar os dentes. Mas a minha mãe incentivava: ó, passa com um bicarbonatozinho na boca, escova. Sempre incentivou, meu pai sempre incentivou a gente a se cuidar. Então, mas não foi fácil para mim. Mas começaram a criticar o Deus que eu servia, começaram a abusar de mim, começaram até a me apedrejar. Eu lembro, irmãs, que tinha umas pessoas até que se diziam que era parente minha, sabe? Irmãs, para chegar até minha casa, tinha um pau, uma árvore, ela dava uma lagarta colorida, que a minha mãe dizia que chamava para tudo. A hora que ela via a gente, ela começava a balançar. E o que acontecia para me humilhar, irmãos? Era eu e meu irmão. Eles pegavam essas lagartas e jogavam em mim. Tanto que chegava a vez de eu falar com a professora e escrever uns bilhetinhos. Então era assim, irmãos. Essa é a continuação do vídeo, do meu testemunho, porque o meu cartão de memória, ele tá vazio. Então, para poder receber mais
Mas, irmãos, não foi fácil a minha vida. Não foi fácil. Até que eu fui crescendo, passando por essas coisas. Fui passando por essas coisas, esses problemas. Então, chegou um dia em que eu já não suportava mais. Em que eu falava para mim: Senhor, se esse Deus que minha mãe serve é tão bom assim, por que essas coisas ruins acontecem comigo? Por que essas pessoas, esses colegas de escola têm que me apedrejar? Porque eu já não queria mais nem presença de pessoas. Porque onde eu ia, eu sofri um bullying, uma crítica. Irmãs, não era fácil. Quando a professora batia o sinal para o recreio, eu já pensava, porque... Sabe o que eu fazia, irmã? Eu fazia assim, olha. Ia para o campo, junto com os outros alunos. Mas ninguém me queria, irmãos, no time da queimada, porque eu era a primeira a ser queimada. Ninguém me queria. Então, eu lembro que a cantineira da escola, eu não queria falar nomes, mas eu lembro como hoje, era Dona Augusta ou então Dona Maria Gaspar, que eram as cantineiras da escola que eu estudava. E ao invés de eu ir pro campo da queimada, sabe o que eu fazia? Eu ia ajudar elas a lavar as vasilhas, os pratos que os outros alunos tinham merendado. E eu ficava lá feliz da vida, ajudando elas a lavar aqueles pratos. E eu ficava doida para chegar a hora de merendar, para poder comer alguma coisa, porque a gente não tinha condição de levar. Aí muitas das vezes eu lembro que ela fazia mingau, e aí eu sobrava aquela rapinha no tacho, e aí eu ia ajudar ela, e aí ela deixava eu rapar aquela rapinha. Aquilo para mim era a melhor coisa do mundo, porque eu não podia estar lá junto com os outros jogando, porque eles não me aceitavam. Mas aquilo com o passar do tempo, aquilo foi transformando em revolta na minha vida. E eu fui ficando revoltada com aquilo. Fui ficando revoltada. E porque eu era muito discriminada. Mas tinha outras meninas da igreja, mas as outras meninas tinham mais condições que a gente, né? Então, é desse jeito que aconteceu comigo. Aí, com o passar do tempo, eu fui crescendo. Quando foi uma certa época, a gente mudou do lugar que a gente morava para outro lugar. E uma casinha muito simples, com fornalha dentro de casa. Era tão simples, irmão. Minha mãe até então engravidou da minha outra irmã, e a gente passou a viver nesse ranchinho, batido com barro e telhas, mas muito simples. A gente guardava as roupinhas que a gente tinha nesses plásticos que fala que é saco de milho, né? A gente guardava as roupas, e eu tinha o prazer de dobrar aquelas roupinhas e guardar ali dentro. Meu pai fazia o balaim para me poder ir lavar as vasilhas no rio. Era longe de onde eu morava, no rio, para poder lavar as vasilhas, buscar água para todo mundo tomar, dar banho nos meus irmãos. E eu fazia isso. Eu buscava água para todo mundo nos braços. E aquilo, irmãos, para mim era, sabe, eu já tinha acostumado com isso. Quando a gente queria que minha mãe deixasse a gente tomar um banho de rio, porque minha mãe também não deixava, ela tinha, né, com medo da gente se afogar na água, ela não tinha tempo para poder ficar indo com a gente pro rio. Então a gente enchia todas aquelas vasilhas de água, tudo. Meu irmão e eu enchia para agradar minha mãe.
Quando a gente queria qualquer coisa ou ir na casa de um colega, era assim que a gente fazia. A gente cuidava de tudo em casa primeiro e pedia para deixar, e às vezes deixava, às vezes não. Mas eu sou grata a Deus pela vida da minha mãe, porque minha mãe é muito batalhadora, muito. Então, irmãs, o que aconteceu? Eu mudei para esse lugar e lá também eu fui humilhada pelos vizinhos, criticada, humilhada, difamada. Meu irmão, eles maltrataram, sabe? Juntava a turminha, a galerinha onde a gente ia pro rio e nos apedrejava também. A gente vivia sempre com medo, porque a gente sabia que alguém queriam fazer isso com a gente. Mas isso foi me revoltando. Quando chegou um determinado dia, e eu frequentava a igreja, mesmo assim eu ia, era longe, porque a gente tinha congregado na mesma igreja. A gente caminhava 2 horas para poder chegar na igreja. E às vezes a gente levantava a campanha de 7 dias seguidos. E eu ia nesses 7 dias seguidos. Às vezes eu ia, a gente não tinha muita coisa para comer, para levar para comer na estrada. Aquele frio terrível, né? Às vezes não tinha nem um sapato direito para pôr no pé. Eu tava na igreja, eu ficava pensando assim, meu Deus, na hora que eu for embora os cupim vai comer meu pé. Às vezes eu dormia com o cupim grudado no pé, irmão. No outro dia eu via, eu tirava o cupim do pé. A gente chegava da igreja, eu já ficava pensando assim, oh meu Deus, chegar em casa não tenho nem um arroz direito para comer, para fazer um mexido para comer, porque às vezes era assim, sabe? A gente tinha que minha mãe fazia uma canjiquinha, a gente comia porque tinha que comer quente, ou então um anguzinho. E era assim, irmãos. Quando chegava a comprar uma caixinha de bolacha, quando tinha condição para comprar, minha mãe contava. Ela contava 4 bolachinhas para nós de manhã cedo. E nós comíamos aquilo, a gente ficava, nossa, quando o dia amanhecia, a gente já levantava até mais satisfeito. Quando meu pai comprava um queijo, um requeijão, que falava, levanta pra você comer um pedacinho de requeijão, um pedacinho de queijo. Então a gente levantava tão feliz da vida, que pra gente era uma felicidade tão grande. Porque não tinha até mesmo nem leite, a gente não era fazendeiro. Então minha mãe custava comprar o leitinho, custava conseguir um leitinho pros meninos que eram pequenos. Aí às vezes, né, tinha que botar até água pra dar. Mas a gente venceu. Então aí eu fui crescendo. Aí quando foi um dia eu me revoltei. Eu cheguei na igreja e eu já estava adolescente. E adolescente eu comecei a se interessar por um rapaz de um município lá. Então o que aconteceu? E esse rapaz também começou a se interessar por mim. Mas as pessoas sabem mais primeiro que a gente, né? Então o que acontece? Um determinado dia de uma vigília que teve na igreja, eu fui nessa vigília, a gente foi descalças e tava chovendo e tinha uma caixa assim atrás da igreja e eu fui lavar os pés atrás dessa caixa e como não tinha lâmpada, era lampião, então aquelas jovens da igreja me viram ali lavando os pés para poder entrar para a igreja. E esse rapaz estava lá fora e apareceu uma pessoa que eu não vou citar nome. Chegou no pastor da igreja e falou que me viu de mão dadas com esse rapaz. E então, como eu participava do coral, do círculo de oração, do conjunto dos jovens, imediatamente esse pastor sem sabedoria,
não tinha sabedoria, e o inimigo usando ele para me matar, porque o inimigo queria me tirar da presença, queria porque queria. Então ele me levou para uma salinha de reunião com as 2 obreiras. Ele escolheu aquelas que mais falavam na igreja, que mais difamavam na igreja, e me levou para lá. E me puniu 30 dias. Falou para mim, olha, você vai ficar 30 dias sem cantar. Por quê, pastor? Porque Deus me contou. Por isso que eu quero te dizer que tome cuidado com esse negócio de Deus me contou. Porque Deus me mostrou, Deus me contou, Deus me disse que você estava segurado na mão do fulano lá atrás da igreja. E não era Deus, irmãos. E isso não tinha acontecido, irmãos. Isso não tinha acontecido. E aquilo eu fiquei tão triste, porque eu não podia provar que não tinha acontecido. A única pessoa que podia falar por mim era Deus. Mas a intenção do inimigo, a tristeza, a mágoa entrou no meu coração. Eu falei, mas que Deus é esse que mente? Que mente para ele isso? E eu determinei na minha vida, a partir de hoje, eu não serei mais crente. Porque chega, basta. Então, irmãos, eu me afastei dos caminhos do Senhor. O inimigo conseguiu tirar eu dos caminhos do Senhor. Então, daí pra cá, eu até voltei um dia na igreja com a minha mãe. E voltei, não sentei junto dos irmãos, já sentei no último banco lá de trás. Já não levantei para nada, então eu fiquei cega. Então o inimigo me cegou completamente, irmãos. Completamente. O inimigo me cegou completamente. Eu fiquei cega. E esse mesmo pastor subiu ao altar e disse: tem uma pessoa aqui que o inimigo, Satanás, está a 5 passos para pegar ela. E eu quero chamar essa pessoa aqui na frente. Talvez se eu tivesse ido, tinha até dado certo. Tinha até me livrado. Mas eu tinha medo de cair, porque tinha aquelas coisas, né, já era o inimigo que colocava na mente da gente. E só tinha eu, e ele pegou e me chamou pelo nome, falou: você vai vir aqui na frente para receber a oração? Ou você vai deixar o inimigo te pegar? Irmãs, eu não fui. Mas daí pra cá, o inimigo só não me destruiu completamente, porque o propósito de Deus, ele não morre em nossas vidas. Ainda que nós afasta dele, mas se um dia nós arrepender e consertar a nossa vida, ele faz por nós. Então, irmãos, com esse rapaz, eu não fiquei. Então eu conheci uma outra pessoa, e naquela época, essa outra pessoa, também sem conhecimento de Deus, não tinha conhecimento do Senhor, não era crente, não era cristão, não tem temor do Senhor. Então, irmãs, eu sofri muito com essa pessoa. Então eu comecei a desobedecer a minha mãe. Ao invés de ir para a igreja, eu fui para o mundo acompanhar essa pessoa. Comecei a namorar, me envolver com essa pessoa. E eu comecei a sofrer. E achar que aquilo é normal. Eu comecei a ser escrava do Satanás. E achar que aquilo que eu vivia era normal. Mas lá no fundo eu tinha um temor a Deus. Eu conhecia a palavra. Então, irmãos, eu não fumei droga. Isso eu não fiz. Eu não me viciei em bebidas, mas eu bebi. E aquele momento de embriaguez, o inimigo aproveitava para fazer algo ruim comigo, porque eu já estava cega. Então, irmãs, isso que me aconteceu.
Então eu comecei a sofrer. Com 15 anos eu engravidei da minha primeira filha, que hoje é uma bênção na minha vida, serve a Deus. Sou muito grata a Deus pela vida dela, porque eu acho que se não fosse também ela na minha vida, se Deus permitiu ela na minha vida, se não fosse ela, eu acho que eu teria até morrido, irmãos, porque eu tentei. Então aquele estudo, aquela escola que eu ainda estava estudando com 15 anos, eu tive que parar. E a pessoa em que eu me envolvi não me ajudou com nada. Não me ajudou com nada. Meu pai adoeceu. Ainda me acusaram que meu pai tinha adoecido por causa de mim, mas ele já era doente. Mas tudo isso o inimigo botava na minha cabeça para me entristecer, para me fazer beber, para me fazer coisas que não agradavam a Deus. Então aquilo, a minha vida virou um inferno. Era brigas e mais brigas com essa pessoa. Era quebranças e mais quebranças com essa pessoa. Eu era humilhada, eu era chamada de tudo enquanto era nome ruim. E aquilo ali eu ia recebendo tudo que me lançava, porque eu já tinha me afastado de Deus, então Deus já havia me deixado tudo que me acontecia. Então, irmãos, teve coisa que eu comecei a sofrer, eu comecei a beber remédio, teve uma época que eu pesei 36 quilos, que eu cheguei a ver o caixão na porta do meu quarto, que eu entrei em uma depressão profunda, uma depressão profunda da qual eu não comia mais. Outras vezes a depressão me levava a comer, e eu ficava gorda, e não tinha controle de mim. E aí a pessoa me chamava daqueles nomes monstruosos, que eu sofria, chorava, mas cega. Mas lá no fundo, eu ainda tinha um temor a Deus. Eu ainda me prostrava, eu ainda clamava. Então, irmãos, mas eu sofri. Aí quando minha filha estava com 5 anos, aí eu tive a minha outra filha. Aí eu mudei de lá com essa pessoa para uma outra cidade, que é a cidade da qual eu vivo hoje. Então aqui a minha outra filha nasceu. Eu ainda debaixo do sofrimento. Eu não era feliz e a pessoa também não era, porque a gente só brigava, porque eu tinha me afastado de Deus e a pessoa que eu vivia nunca tinha conhecido Deus, não tinha Deus. Ou talvez seria da pessoa mesmo, porque tem gente que tem a índole de ser ruim e é só Deus que tem o poder de transformar, mas eu creio que Ele tem o poder de transformar. Ele transforma qualquer um. Então teve certas épocas. Nessa época ainda que eu ainda morava lá na roça, eu tentei tomar remédio para se matar. Cheguei a tomar remédio, ou tomar muitos remédios de pressão para poder tirar a minha vida. Chegava a subir, procurar corda para subir no pau para tirar a minha vida, mas Deus não permitiu. Eu estou resumindo, irmãos, o meu testemunho, porque se eu for contar tudo aqui, os irmãos, vou tomar muito tempo e o meu cartão de memória, eu já estou fazendo em 2 partes, porque o meu cartão de memória não cabe. Então, o que acontece, irmãos? Esse determinado dia que eu mudei para essa cidade, eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu estou resumindo, tem muita coisa ainda, irmãos, que eu passei na minha gravidez da minha primeira filha, na hora do parto da minha primeira filha. Mas eu vou resumir, depois que minha primeira filha nasceu, as dificuldades que eu passei. Mas eu vou resumir, porque aqui quem conduz é o Espírito Santo, não é eu. Então, eu vou resumir aqui, em nome de Jesus. Mas quando eu cheguei aqui na cidade, também o inimigo quase tirou a minha vida, porque minha pressão subiu demais. Na hora do parto eu tive eclâmpsia,
Também esse parto eu vou deixar para contar um outro dia com irmãos, as irmãs quiserem ouvir. Porque o meu objetivo aqui é falar para as irmãs como que você vai edificar a sua casa. Então, ao passar do tempo, minha filha foi crescendo e eu fui aguentando humilhações, né? Também não vou contar muito, que eu não podia nem receber a minha família em minha casa. Mas tem uma coisa que eu aprendi, foi trabalhar, irmãs. Foi dar duro. Foi conseguir as minhas coisas direitamente, foi trabalhar honestamente, porque lá atrás o meu pai já havia me ensinado. Minha mãe já havia me ensinado, e eu cresci vendo minha mãe trabalhar, meu pai ser honesto, então eu fui. E não tem serviço ruim. Quando eu cheguei pra cá, irmãos, eu trabalhei em uma triparia de porco, limpando as tripas dos porcos. E pra mim era uma grande honra, porque eu ia ter o meu salário, né? E eu era obrigada a ajudar a colocar as coisas dentro de casa. Eu era obrigada, se eu fosse comprar um pão, eu tinha que ajudar a comprar. Então, eu sempre tive que me bancar. Eu sempre tive que me se virar. E eu tinha minha filha também. E até então eu não queria que ela sofresse as mesmas coisas que eu sofri. Então eu comecei a dedicar mais, porque eu nunca quis que minha filha passasse, minhas filhas passassem pelo que eu passei. Eu não desejo para ninguém as humilhações que eu sofri. Nem pro meu inimigo. Não é fácil, irmãos, passar pelo que eu passei. Aí as humilhações foram tantas críticas. E mesmo assim, irmãos, lá atrás a minha mãe, depois que minha filha nasceu, ela não desistiu que eu formasse. Mesmo o inimigo tentando me barrar, porque tem testemunho também com isso aí. Mesmo depois que eu tentando vencer a depressão, minha mãe botando fé, vai, você consegue. E termine de estudar, eu terminei de estudar. Eu concluí o 3º ano. E depois que eu concluí o 3º ano, eu ainda tentei fazer uma faculdade, fiz uma faculdade à distância, embora, né, eu não trabalho na área em que eu formei, né, que eu fiz processos gerenciais à distância, né, mas eu fiz para mim mesma. Eu creio que foi Deus me edificando, foi Deus preenchendo a minha mente, foi Deus me ocupando em uma maneira de eu não perecer mais que eu já tinha perecido. E eu queria conseguir alguma coisa, mas eu não tinha Deus, as coisas não iam para frente, porque eu não tinha Deus. E às vezes eu não conseguia me erguer, porque às vezes eu ia para a igreja e eu não conseguia firmar. Eu ia, mas não firmava. Quando foi um dia, eu decretei para mim mesma: eu não preciso de homem para me viver. Eu não preciso de homem. Então eu comecei a frequentar uma igreja próxima à minha casa. Primeiro a minha filha foi. Depois eu comecei a ir também nessa igreja. E eu gostei. E comecei a firmar os passos. E eu precisava descer pelas águas. Então eu saí daquela vida que eu estava. Eu disse para a pessoa em que eu vivia assim: olha, eu vou para a igreja. Ele pode ir, que eu vou ficar com a minha cerveja, eu vou ficar no meu mundo. Tá certo, então eu vou sair dessa casa também. Aí um determinado dia eu saí da casa. E eu fui morar num porão com as minhas filhas. Num porão de uma casa. Eu deixei tudo, irmãos. Eu deixei tudo que tinha dentro da casa. Todo mundo me falou que eu era louca, porque eu também tinha ajudado na casa, comprar a casa. Mas eu deixei tudo. Eu não quis nada. A única coisa que eu levei foi um colchão, porque eu cuidava de uma tia que tinha esquizofrenia. Então eu precisava das minhas filhas, então eu precisava levar alguma coisa para ela dormir. Então eu fui, irmãos, na Eletrozemas e comprei uma máquina de lavar, um fogão e uma cama box para os meus filhos dormir. Dividi em muitas prestações. Eu sei que foi mais de 20 prestações que eu dividi. Depois o inimigo ainda usou a pessoa para falar: quem é que tá te bancando assim? Eu falei: o mesmo que me banca e que vai me bancar e me ajudar a pagar essas prestações, ele tem poder de bancar a vida de qualquer um. Então não fica sofrendo, irmãos. Você precisa de determinação. Porque nesse dia eu decidi consertar a minha vida de novo com Deus. E sempre que eu ia, tentava, eu tentava ir, eu conseguia algo bom na minha vida.
Aí quando eu esfriava, as coisas começavam a cessar na minha vida. As bênçãos começavam a parar de chegar na minha vida. Mas até então, como eu saí de casa, então eu comecei a sofrer sentimentalmente, a me sentir sozinha, a querer uma companhia para viver comigo, a lutar procurando alguém para viver comigo. E como as irmãs sabem, dentro da igreja não é fácil, mas é o lugar certo que você tem que procurar alguém. Não importa o tempo que você está aí dentro dessa igreja, não apareceu um varão ou uma varoa para você. Deus vai te entregar. Vai chegar o dia, porque chegou na minha vida. O que você tem que fazer é não fazer como eu fiz. Procurar no mundo, porque lá no mundo ninguém vai te dar valor. Porque Satanás não dá valor em ninguém. Pessoas que bebem não vai te dar valor. Que não tem controle não vai te dar valor. Porque eu não recebi. Mas aí eu me libertei desse sofrimento com garras, determinação, ameaças eu sofri, mas eu venci. Eu venci. Nunca determinei valor de pensão, irmãos. Nunca. Porque eu criei em Deus. Já chegou vez de eu não ter o dinheiro da minha filha comer a banana. Um certo dia, depois que eu saí dessa vida, a situação não estava fácil para mim. Também cuidar das minhas duas filhas só, pagar aluguel. Ou seja, depois eu pagar a prestação que eu consegui, Deus me abençoou com um apartamento. Então não era fácil, e eu ajudava sempre pessoas, eu sempre recebi pessoas na minha casa, minha família, porque eu tenho muita vontade, tenho muita vontade de ajudar a minha família, embora é difícil para mim, porque eu crio minhas duas filhas só, então né, não é fácil, as coisas não tá fácil, né? Então, o que acontece? Teve um dia que eu nunca botei o lixo cedo na rua, pra você ver como que Deus cuida, eu vou contar esse testemunho aqui para você ver que Deus cuida. Aí esse dia eu levantei cedo, não tinha banana da minha filha comer. Eu levantei cedo e falei, meu Deus, e agora? Mas eu sempre fui dizimista fiel da casa do Senhor. E sempre tive um bom coração, que se a minha vizinha não tivesse, o meu vizinho não tivesse, e eu tivesse, eles tinham também. Tudo que eu tinha, tudo que eu tive, nunca, irmãos, eu fechei a porta do meu guarda-roupa para minha família. Minhas irmãs chegavam na minha casa. Era assim, eu abria as portas, sempre abria as portas, pode, leva, veste, leva. Nunca tive apego nessas coisas materiais. Eu deixei tudo para a pessoa em que eu vivi, para Deus me abençoar em troca, que eu queria Deus, eu quero Deus na minha vida. Então, irmãos, tem sequelas, tem remorsos, tem passado, mas tem testemunho. Então eu levantei, botei a água do café no fogo e falei, meu Deus, e agora? Não tem a banana da minha filha. Aí nunca tinha ido cedo colocar o lixo na rua. Aí veio alguma coisa, pegou eu pela mão assim, me levou, amarrei o lixo, fui lá na rua, deixei a água ligada. Quando eu olho bem no chão, irmãos, eu vi R$20 no chão. Falei, glória a Deus, olhei pra cima. Não tinha ninguém na rua, irmãos. Ninguém perto da lixeira. Falei, oh meu Deus. A banana da minha filha. Cheguei dentro, alegre, feliz. Falei, minha filha, já vou comprar a banana. Aí, o que aconteceu? Eu até achei graça que no outro dia ela falou a mesma coisa. Mãe, só não vai na rua botar o lixo hoje, não? Quantas vezes, irmãos, eu andei a pé, porque eu não tinha condições de pagar a lotação. Eu tinha que escolher, depois que eu cheguei aqui, ou pagava a lotação ou comprava a banana da minha filha comer. Ou pagava a lotação, ou comprava um iogurte para minha filha, ou comprava uma fruta, uma verdura. Se eu pagasse a lotação, aquele dinheiro não dava para pagar a conta de água. E mesmo assim, Deus me abençoava, porque eu tinha um bom coração e eu tenho um bom coração. Então, irmãos, mas eu sofria, minha vida sentimental fracassada, arregaçada. Arrumava as pessoas
que não me dava valor, que fazia hora com a minha cara. E eu investia, irmãos, nas pessoas, eu dava até dinheiro, irmãos. Eu ajudava até financeiramente as pessoas. Eu fazia questão de ajudar, eu dava o meu tudo, eu investia, porque eu achava assim, não, será que vai acontecer? Mas eu estava investindo em Satanás, irmãos. Porque quando é de Deus não precisa nem você. Quando é de Deus, irmãos, ou seja, quando é de Deus, vai te acrescentar. Porque aquilo que é de Deus te acrescenta em tudo e não te causa dor. E eu sofria. Sofria, irmãos. Sofria. Continuei no clonazepam, continuei na Rivotril, na fluoxetina, no antidepressivo, porque senão eu morria. Mas tentando, lutando. Um dia na igreja, outro dia sentimental me botava no mundo. Um dia na igreja, outro dia sentimental me botava no mundo. Mas eu nunca fui de farra, irmãos. Nunca fui de farra em casas de amiga. Nunca fui de farra em boates. Eu era uma pessoa que eu conhecia a pessoa na rede social e às vezes eu marcava um lugar, encontrava a pessoa, mas eu via que era frustrada naquilo, nossa, era decepcionada e não ia para frente. Aí quando foi um determinado dia, irmãs, isso é só o resumo, porque desse porão, eu profetizei na minha vida, Senhor, sai desse porão, eu vou morar no centro da cidade. E eu consegui alugar uma casa, fui abençoada. E comecei a ajudar a minha família nesse meio tempo. Então, eu sofri muitas coisas nesse meio tempo, que se eu for contar para os irmãos, muitas humilhações ainda, né? Eu vou resumir aqui, porque o objetivo que eu quero é te dizer que você tem capacidade, você tem potencial de conseguir. Aí quando foi um dia, Deus me botou para trabalhar, eu trabalhava no centro da cidade. Deus falou, sai daqui agora e vai pro mato trabalhar. E eu fui pro mato. Trabalhava na portaria de uma empresa, graças a Deus. Que Deus abençoe essa empresa. Que Deus abençoe a empresa que eu trabalhei no centro da cidade também. Que Deus abençoe. Mas eu sofri, irmãos, humilhações. No trabalho, onde eu ia, eu era humilhada, irmãs. Quando eu trabalhava nessa triparia, que eu entrei lá, irmãs, tinha uma mulher lá que não gostava de mim por nada. Só porque eu aprendi o serviço, mexer com tripa, irmãos. Eu aprendi o serviço na primeira semana, tem testemunha disso, que eu fui. Essa mulher começou a implicar comigo para te dizer que essa implicância que tem contra a sua vida, não é porque você está causando, é porque o que tem em você causa. O que tem em você brilha, aparece, incomoda. E essa mulher começou a implicar comigo. Quando foi um dia, eu precisava entregar o baldinho de tripa que eu pegava para ela pegar para passar do outro lado. Porque a parte pior era nossa, que a gente tirava todas as fezes da tripa para entregar já limpo para ela. E ela ainda tinha inveja disso aí, irmãos. Então invejou. Aí quando foi um dia eu precisava entregar, então eu precisava olhar para a cara dela para me entregar o baldinho, porque é difícil olhar para o chão. Ela falou, para que você tá olhando para minha cara? O encarregado viu e falou assim, não, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que eu vou dispensar ela. E dispensou ela. E sabe o que ela virou e falou pra mim? Olha, mandou recado com a colega, a tia dela, alguma coisa assim pra mim, ó. Fala com a fulana que eu boto o nome dela na boca do sapo. E eu quero te dizer que o meu nome está escrito no livro da vida e selado com o sangue do Cordeiro. E não existe sapo, não existe nada que você fizer no meu nome que vai me atingir. Porque o meu nome é escrito com o sangue do Cordeiro. E o meu nome é escolhido por Deus para levar a palavra do Senhor na sua vida, para você ser abençoado. Porque, irmãos, foi assim que aconteceu comigo. E até então eu ficava assim meio assustada com aquilo, mas e Deus até chegou a mostrar irmãos na igreja, irmãos. Porque Deus usa irmãos também.
que tinha uma pessoa que alguém tinha falado assim, mas que poderia ficar despreocupada. Irmãos, eu cresci na vida e essa pessoa tá aí, só Jesus na causa. Não vou falar, né? Mas que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe ela, que Deus liberte ela, que Deus cure ela, que Deus transforma todas as áreas da vida dela, abençoe os filhos, que eu acho que ela já tem até filhos, que Deus abençoe ela. Mas eu não tenho visto coisas boas acontecer com ela. Embora eu nunca mais falei com essa pessoa, não por raiva, porque não tive mais conexão, não tive mais envolvimento com essa pessoa, e eu mal conhecia, era apenas uma semana de trabalho. Mas aí então, irmãos, Deus me tirou desse centro da cidade, que eu trabalhei por 6 anos, louvado seja Deus, e me botou lá nessa portaria para trabalhar. E lá então, irmãos, eu comecei a buscar. Eu comecei mesmo fraca a buscar, mas não deixava de procurar uma pessoa para mim. E eu comecei, minha vizinha, onde eu morava, do apartamento que Deus me abençoou, que é um testemunho também, que eu preciso contar. Então, assim, essa vizinha minha começou a me levar para a igreja, eu ia, mas aquilo, eu ia, enquanto eu estava no meio deles, dos irmãos, das orações, no meio, servindo, buscando, eu conseguia ser, de uma certa forma, me sentir segura. Mas quando eu estava só na minha casa, era o Rivotril, era o Clonazepam. Minha filha me acordava, às vezes eu ia folgar, às vezes eu conseguia folga 2 dias, às vezes me dava outra folga e eu tomava Clonazepam e acordar no outro dia. Às vezes minha filha bater na porta: mãe, toma aqui um gole de café forte, porque minha filha também sofreu comigo. Porque ela sofria de me ver assim. E ela não queria me ver triste, ela nunca, porque ela sofreu, ela viu eu sofrendo e ela sofria junto comigo. Pelas humilhações que eu já passei. E o que eu queria era não ver minha filha sofrer. Mas eu precisava preencher aquele vazio. Eu achava assim, não, esse aqui só vai ser preenchido com uma pessoa. Hoje eu tenho outra cabeça, irmãos. Ninguém preenche seu vazio se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Era o que eu pensava. Mas hoje eu entendo de outra maneira. Porque quando então eu fazia os propósitos e Deus me abençoava nos propósitos que eu fazia. Irmãs, de vez eu ficar um dia sem comer nesse lugar, porque eu conhecia uma pessoa, então eu queria que essa pessoa consertasse com Deus. Então eu começava a fazer jejum, propósito, jejum, propósito, sacrifício. Eu pegava a minha comida e colocava em algum lugar para um animal comer. Porque, ou então às vezes aparecia até teve um dia, irmãos, que foi um mendigo onde eu estava. E eu dei a comida para ele. Ele pediu a comida. Eu falei assim, não podia dar comida para as pessoas de fora. Eu falei, não, eu vou te dar a minha comida. E eu fiquei 12 horas sem comer. E era assim, eu pegava o pão e dava para os passarinhos comer. E fazia jejum e comecei a subir monte desse monte. Foi ainda, eu acho que eles até se sentiam incomodados com isso, sabe? Que eu fazendo isso, mas eu não deixei de fazer porque eu acreditava que o meu Deus era em primeiro lugar na minha vida. Mas aquele vazio eu ainda tinha comigo, que eu tinha que encontrar alguém. Então eu fazia propósito para Deus consertar a pessoa em que eu estava. Jesus conserta, Jesus transforma, Jesus conserta, Jesus transforma. E eu começava a sacrificar a minha vida. Jejumar, fazer propósito, campanhas, inúmeras campanhas no monte, inúmeras campanhas de oração. Quando foi o dia eu cheguei em uma igreja, Deus revelou uma pastora, que Deus não estava preparando homem para mim, que Deus estava me preparando para alguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a pessoa em que eu me envolvia, que eu estava no momento tentando, falei, não, eu tô bem melhor que ela. A pessoa não tinha nem caráter. Aí quando foi um dia, Deus usou essa pessoa em que eu estava para me entregar um servo dele. Essa pessoa que eu estava, irmãos, levou na minha casa
o meu marido que eu tenho hoje, a pessoa de Deus que eu tenho hoje na minha vida. Ah, mas como assim, irmã Rose? Que estranho. É porque quando Deus manda, o diabo obedece. Aí um dia eu estava em uma praça e a pessoa que eu estava me mandou uma mensagem assim: olha, eu estou com uma outra pessoa e vou viver com ela. Então por isso eu não vou mais ficar com você. E eu me entristeci porque eu tinha feito muitos propósitos no meu coração. Eu falei: oh meu Deus, mas será? Aí eu cheguei numa praça e Deus usou um profeta lá para falar comigo assim: essa situação ainda não estava perdida. Mas como? Como não está perdida? E aí ele terminava com essa outra pessoa e vinha e se reconciliava, e eu aceitava numa boa. Aí quando foi um dia, Deus trouxe alguém de longe, lá da Bahia, irmãos, de um estado para o outro, que estava com o joelho dobrado, morando nesse mesmo lugar. Veio para morar no mesmo lugar que ele estava morando, dentro do alojamento que ele estava. E eu orando a Deus de cá, para Deus acampar os anjos dele, lá onde estava essa pessoa, para Deus livrar, para Deus guardar. Mas, porque os seus propósitos, as suas orações, elas não ficam em vão. Não ficam em vão. Então o que acontece? Um determinado dia eles saíram e essa pessoa tinha orado a Deus para que Deus colocasse uma pessoa de Deus na vida dele, e orando a Deus para Deus preparar uma pessoa para ele e buscando na igreja. Mas um certo dia a empresa que eles trabalharam deram um jantar, uma festa, e eles foram juntos, e essa outra pessoa disse que queria me buscar para a casa dele. Mas aí ele veio junto, e então ele falou que queria conhecer uma pessoa, que eu arrumasse uma pessoa da igreja para ele, e me passou o contato. A outra pessoa mesmo me passou o contato, falou assim: contato do fulano, né, o meu marido Alan hoje, e disse assim: olha, aqui está o contato dele para você passar para outra pessoa. E eu sempre que mandava mensagem para as colegas, para as pessoas, irmãs da igreja que era conhecida, que tinha, para ver se conseguia alguém para ele, não dava certo, elas não queriam, não dava certo. Aí quando foi um dia eles saíram juntos, e então, irmãos, eu estou resumindo, e eu conversando com essa outra pessoa, e eu sempre, eles eram amigos, sempre ele mandava mensagem de conforto da palavra do Senhor para mim, e eu falava assim: meu Deus, mas tem pessoas boas, por que eu não consegui uma pessoa boa? Existe, sim, existe pessoas boas, e Deus já tinha moldado e trabalhado na vida dele, e estava trabalhando na minha vida. Quando foi um determinado dia, ao invés de ele mandar, eles saíram para pescar. O que acontece? Eu falei: a última que ele fizer comigo de ruim, nunca mais eu vou sofrer por ele. Saíram para pescar, mas ele não pescava. Saíram ele com o meu marido que eu tenho hoje. Aí saíram para pescar e ficaram pescando, e eu vi ele só online. Aí eu perguntei o porquê, ele falou assim, ele mandou para mim, capturou uma tela para mim de uma outra conversa com uma outra pessoa, que eu falei: agora basta na minha vida, basta na minha vida isso. Porque o inimigo, ele cega a gente para não ver as outras pessoas. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, Deus abre a sua visão para você enxergar quem é de Deus. Porque às vezes está próximo de você, mas você está buscando em lugar que não é para buscar. Porque às vezes está dentro, está pertinho de você, mas você não consegue enxergar, porque o inimigo, ele não deixa você enxergar. Mas eu estava em propósito, eu estava em oração, eu estava em jejum, em campanha. Então nesse dia eu determinei nunca mais. Mas eu continuei a minha amizade, eu continuei a minha oração, e eu continuei falando com essa outra pessoa que estava a fim de arrumar uma pessoa da igreja. Então, quando foi um determinado dia, ele me consolando, me falando, me mandando mensagem, dizendo: ah, irmã,
Pois é, Deus vai te abençoar. A gente conversaram, se entenderam, e eu disse para ele, olha, você é uma ótima pessoa. Foi uma pena, eu falei, eu não ter te conhecido ao invés de eu ter conhecido aquele outra pessoa. Mas agora já é tarde porque vocês são amigos. Ele não. Quanto a isso, não. Se você quiser tentar, eu vou falar com ele. E foi numa boa, irmãos. Deus tirou até ele do serviço que ele estava e deixou meu marido quietinho lá. Já saíram, foi muitos. Porque Deus tem um propósito. Já levaram para outras empresas, mas o meu marido está lá porque Deus tem um propósito na vida dele. Ele vai ficar lá até quando Deus quiser que ele fique. Porque ninguém sai de um lugar sem Deus estar no controle de direção. Ainda que você não sirva a Deus, irmãos. Ainda que você não sirva, você só vai se Deus quiser que você for. Porque tudo é para Ele e é a permissão dEle. Aí então, irmãos, eu aprendi que o propósito muda tudo. A oração muda tudo. Desde então eu aprendi que tudo eu resolvo com oração e tudo eu resolvo com jejum e crendo em Deus. Aí então, a gente está junto, graças a Deus. Há 3 anos, Deus me abençoou com essa pessoa. Mas sabe o que eu faço para manter isso? Esse é o segredo que eu quero te contar agora. Porque tem desafios, tentações. Lá fora tá cheio de mulheres querendo ter uma vida que você tem com seu marido, invejando a sua vida com seu marido. E cheio de homens também que invejam a vida que ele tem com você. E para que esse mal seja desfeito, cai por terra, você não pode esquecer de você. Você não pode esquecer da sua vida sentimental. Então eu quero te dar agora a chave. Aqui está escrito assim, ó. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as mãos. E eu vou te ensinar o que eu faço para me ser feliz com meu marido. Ele é o melhor marido do mundo. Ele é uma bênção na minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Ele nunca tirou uma foto minha de perfil. Já teve pessoas que dizem que ele está cego de amor por mim, mas não, ele abriu os olhos. Por quê? Ele tem os olhos abertos de Deus, porque eu respeito. Porque eu tenho temor a Deus. Porque eu oro por ele. Sabe o que eu faço, irmãos? Toda segunda-feira da semana, eu jejuo por ele. Para Deus tirar os pratos de Satanás da vida dele, irmãs. Aprenda a ser sábia. Sabe o que eu faço, irmãs? Eu nunca viro para o meu marido e falo, você não presta. Eu nunca viro para o meu marido e falo, você faz isso, mas você faz isso. Você é ruim. Não. Eu sempre falo, você é uma bênção de Deus na minha vida. Todos os dias eu mando para ele isso. Eu profetizo, irmãos, e ele é mesmo. Porque se você sempre for abrir essa boca sua para você dizer para o seu marido ou para você, eu sou ruim, eu não presto. Se você for sempre pensar negativamente, irmãs, infelizmente a sua vida vai ficar assim. Porque a palavra, a língua, a palavra, ela tem poder. Se você lançar coisas boas, plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você profetizar só o ruim do seu marido, se você ficar vivendo... Eu nunca não vivi isso, graças a Deus, e não vou viver para a honra e glória do Senhor traição. Se você ficar falando que seu marido é um traíra, ele vai te trair, porque o inimigo ele vai fazer isso com você. Agora, se você falar, o meu marido é honesto, direito, é um servo de Deus, ele vai ser na sua vida. O meu marido é uma bênção, irmãs.
Porque eu jejum toda segunda-feira. Quando ele está dormindo, eu levanto de madrugada e joelho no pé da cama e oro. Eu abençoo até os pés dele. Jesus abençoa. Esses pés aqui não pisa, Pai, aonde o Senhor não quer que pisa, Pai. Ele me dá satisfação de onde ele vai, da hora que ele chega. Não porque ele quer, às vezes, porque meu marido, ele é um homem de palavra, sério. É porque eu sirvo a Deus e eu oro por ele. Teve um dia que eu falei para Deus assim, Senhor, eu falei para ele, vamos na igreja? Na igreja, não, fazer uma visita em outra igreja. Ele, não vou, não tô me sentindo bem, eu tenho que trabalhar. Eu falei, mas Jesus, você acha que eu briguei com ele por isso? Você acha que eu fui discutir com ele por isso? Fechei a porta do quarto e orei. Dobrei o meu joelho no chão e falei, Jesus, o Senhor me deu um marido para andar junto comigo. Virei as costas, fui na pia, lavei o cabelo e voltei. Na hora que eu voltei, ele estava no banheiro, tirando a barba, e eu falei assim, mas você tá tirando a barba? Eu vou com você. Eu, glórias! Deus me ouviu imediatamente. Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Começa a profetizar na vida do seu marido. Manda todo dia de manhã para ele. Manda uma bênção. Eu amo você. Eu te amo. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Mesmo que ele está fazendo o contrário. Mesmo que ele está fazendo o contrário. Se é ele que tá... Se é ele que está te fazendo sofrer... Começa a profetizar que ele é uma bênção. Sabe por quê? Que eu já profetizava na vida daquele colega que eu estava envolvendo, que não era de Deus, eu profetizava. E ele foi uma bênção que ele me entregou, o abençoado de Deus na minha vida. De alguma maneira, essas palavras que você lançar não vai ficar em vão. Então é um conselho que eu te dou. É um conselho de Deus. Para de amaldiçoar aquilo que você ama. Como que você vai viver amaldiçoando algo que você quer para sua vida? Não aceite que outras pessoas falem mal das pessoas que você ama. Não as critique com coleguinhas, não fale mal. Como, irmã, eu vejo irmãs, tudo bem, se você vai pedir uma oração a missionária, ou se você vai pedir uma oração para uma profeta, ou até mesmo para mim, ô irmã, ora pelo meu marido, porque ele tá fazendo isso, tá assim, mas eu não aceito isso na vida dele, não. Me ajuda com oração, irmã, tá certo? Agora você vai na sua melhor amiga, mas fulano fez isso, fulano, aquele áudio de 3, 4 minutos, falando é porque ele não presta, é porque eu vou largar ele. Irmão, que sabedoria é essa de Satanás que você tá com ela na sua vida? Como que você vai para frente assim? Não tem como. Quer um conselho? Quer fazer um propósito comigo? Por 7 dias. Abençoa seu marido por 7 dias. 7. Jejum por ele, porque talvez ele já precisa de mais jejum do que uma vez por semana. 7 dias de jejum você vai fazer. Tira algo que você mais gosta. Bloqueia as amigas falsas do seu telefone. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tive que excluir algumas do meu telefone e deixar lá sem o perfil de nome. Porque se eu botar um status, elas vão me desejar mal e eu não vou ver para me repreender. Então às vezes cai como seta, mas aí você tem que orar a Deus, dobrar a oração para você descobrir aquilo. Mas para evitar, tira, se separa dessas amigas que só te quer o mal. Para de levar pessoas que não te quer o bem para sua casa. Ai, Marroso, mas você não disse que a gente tem que amar o próximo? Tem que amar o próximo. Se precisar de você, você vai estender a sua mão. Você vai orar por ele. Mas será que ele te quer o bem? Amai as pessoas como você se ama. Ama o próximo como a ti mesmo.
Se você está se sentindo mal, olha para dentro de você. Por que você está se sentindo mal? Será que é porque você está fazendo mais para os outros que para você? Se valoriza, você não precisa de homem para viver. Dá um basta nisso. Um dia eu falei para Deus assim, olha, quero falar isso para você. Você que está vivendo de relacionamento em relacionamento e nunca dá certo. Olha a minha oração que eu fiz para Deus. Jesus, pode permitir a morte. Me manda para onde o Senhor quiser, mas não me deixe envergonhada nessa terra aqui, conhecendo homens. Porque eu não quero isso para minha vida. Eu não quero envergonhar minha família nem as minhas filhas. E foi imediatamente, eu tive um sonho que eu estava no meio de uma mata. E que tinha uma pessoa de branco, eu conseguia ver essa pessoa como se fosse essa parede que você está vendo aí atrás, tão branco, lavrando um champrão. E eu cheguei a ligar com um missionário e falar esse sonho. Ele falou, Deus está preparando uma pessoa para... Deus vai colocar uma pessoa boa. Deus vai te abençoar a sua vida sentimental. Porque eu já tinha recebido várias profecias. Mas eu cria, no que era de Deus eu cria. Né? Porque a profecia ela tem que ter base bíblica. Porque Deus não está procurando capacitado. Deus capacita pessoas. Então Deus estava me capacitando, me ensinando, e eu sou moldada até hoje, irmãos. Tem hora que eu fico, Jesus, até quando as lutas vai cessar? Mas é porque eu estou sendo moldada por Deus. É porque eu estou esperando o melhor de Deus. E eu sou abençoada hoje, irmãos, em todas as áreas da minha vida. E se você quiser saber mais como que eu estou sendo abençoada, é só me assistir. Quais os passos que eu estou dando para me ser abençoada? Continua fazendo os propósitos junto comigo, que você vai ser abençoada. Pode me mandar mensagem, pode me procurar. Não só você abençoada, mas se algum varão ouvir esse testemunho, talvez esteja passando por uma tribulação com a sua esposa, comece a profetizar, ela é uma bênção. Profetiza que ela é uma bênção de Deus na sua vida. Seja sábio e para de amaldiçoar essa pessoa que está com você. Para de dizer que ele não presta. Para de dizer que ele não dá em nada, que ele gasta todo o dinheiro à toa. Profetiza ao contrário. Profetiza na sua vida. Jesus me ensina a profetizar para mim. Começa a profetizar para você primeiro. Eu vou vencer, eu sou vencedora. E se precisar, irmãos, de uma direção, de como que você vai fazer. Eu tô vendo as luzinhas aparecer ali, às vezes eu olho para trás e fico... Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar. E eu tenho certeza que onde esse vídeo chegar, se tiver alguma guerra no casamento, eu declaro o fim dela agora, em nome de Jesus. Se tiver alguma pessoa procurando alguém e já está cansado de procurar, eu declaro para você que a vitória vai chegar. Deus vai te preparar para encontrar a bênção que Deus vai colocar na sua vida. Mas para isso você tem que se abençoar. Para de ficar falando assim, eu tenho o dedo podre. Você não tem o dedo podre, porque o seu dedo foi Deus que te deu. Só depois que você morrer, que a terra vai comer o seu dedo. Mas enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego de vida e tem o Espírito Santo de Deus, usa esse dedo para apontar para os céus e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. E para de dizer que ele é podre. Tenha fé, tenha determinação, tenha ânimo. Eu vim para essa cidade só com Deus. Hoje a minha família inteira está aqui bem empregada. Todo mundo está bem, come o que quer, veste o que quer. E eu, graças a Deus, não tenho isso aqui para reclamar. Porque eu determino todos os dias. Não tenho motivo para reclamar, eu tenho que agradecer. Então eu profetizo na sua vida a mudança de Deus. Faça 7 dias. Tira algo que você mais gosta.
E começa a profetizar. Para Deus tirar os pratos do diabo da sua vida conjugal, de perto do seu marido ou da sua esposa. Para Deus converter o celular dele em bênção. Ou até mesmo para Deus esclarecer algo que esteja em oculto. Para que você repreenda e cancela isso na sua vida. Ah, mas se eu ver, irmã Rosa, eu tenho que acabar? Peça direção, porque Deus vai te dar. Porque Deus dá direção. Você vai ter discernimento do que é de Deus para te restituir, para te conduzir, para te levantar, e do que é do diabo para te destruir. Tem gente aqui que já está com os filhos derrubados. Os filhos já não têm mais alegria, porque a minha um dia não teve alegria. Sofreu, porque eu não tinha sabedoria. Então eu estou te passando isso como mentora do Espírito Santo, porque eu não quero visualizações, mas que ele seja visto através do meu testemunho de vida. É a primeira vez que eu estou dando esse testemunho, porque eu percebi que pessoas precisam ser edificadas e que você seja abençoada. E pode me procurar para oração. E você que tiver, eu ainda não tenho, irmãs, não tenho os inscritos no YouTube para poder deixar lá contato, para poder você comentar lá, fazer comentário, mas eu estou orando a Deus, porque eu não quero status, eu não estou aqui para aparecer, para Deus preparar 50 pessoas que tocar no coração, que sentir no coração, de escrever lá, para me conseguir fazer as lives, contar os meus testemunhos ao vivo, tá respondendo as pessoas, porque hoje eu sou uma pessoa usada por Deus, eu sou uma profeta que Deus me usa hoje em revelações, Deus me mostra hoje a vida das pessoas. Então Deus só me mandou fazer isso aqui, porque eu sei que tem pessoas sofrendo por falta de sabedoria, tem mulheres e homens de Deus sofrendo porque está buscando pessoas em lugares errados, em redes sociais, tá sofrendo, já não aguenta mais, agonia de vontade de encontrar alguém, e só tá te faltando determinação, porque muitas vezes essa pessoa está perto de você e você não consegue ver. Esta casa é sua casa, dê a ela a Jesus. Jesus! Chama Deus para dentro da sua casa. Começa a profetizar: minha casa é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Nós damos ela para você. Jesus! Deus vai preencher esse vazio que você está se sentindo. E se você já está passando por alguma revolta daquele início do meu testemunho, neste momento agora vai ser cancelado e Deus vai te abençoar espiritualmente. E é assim o meu testemunho de vida. Hoje eu sou abençoada. Eu vou desligar que meu celular está 15% de bateria. Que Deus te abençoe. Se você se sentir no coração e se inscrever lá para mim conseguir fazer as lives e conversar com você. Eu preciso só de 50, não vou pedir like, não estou aqui para pedir dinheiro nem status. Eu só quero que você seja abençoada através do meu testemunho de vida. Em nome de Jesus. Receba de Deus a bênção. Receba de Deus sabedoria para você lidar com essa pessoa que você fala que é difícil, mas não é. Você vai profetizar o contrário na vida dessa pessoa. A partir de hoje, essa pessoa é abençoada na sua vida, em nome de Jesus. Amém.